Pois é, eu desinstalei do meu celular um Instagram de quase 26 mil seguidores e que me dá dinheiro. Eu não sei nem por onde começar a falar sobre esse assunto aqui, mas eu quero dividir a experiência contigo. São 8h54 da manhã de uma segunda-feira, dia 18 de agosto, e eu estou na minha segunda xícara de café. Não tomo café durante a tarde, assim, só de manhã, no máximo até as 2 da tarde, né? Mas eu quero dividir, na verdade, a minha experiência em estar fora do Instagram. Só que antes de dividir essa experiência de estar fora do Instagram, faz uma semana isso, eu preciso falar quais os motivos que me levaram a desinstalar o Instagram do meu celular. E o primeiro motivo foi que eu percebi que eu estava vivendo uma relação tóxica com o Instagram. Primeiro de tudo, em primeiro lugar, no meu consumo do conteúdo. Então, eu passava muito tempo ali scrollando, e eu ficava em vários momentos assim, eu preciso parar pra ir lavar a louça, por exemplo. Preciso lavar aquela louça, preciso lavar aquela louça. Só que eu não tinha a força, vamos usar essa palavra, a força necessária pra largar esse celular e levantar e ir lavar a louça. Então, o que acontecia? Além de ficar a louça pra ser lavada, várias outras coisas ficavam por serem feitas, porque eu procrastinava, porque eu ficava muito tempo ali no celular. Então, esse foi um dos motivos. E o outro motivo foi que eu percebi que depois desses períodos ali, scrollando e tal, eu me sentia amortecida. Eu sentia como se o meu cérebro tivesse desligado. Eu me sentia muito estranha. Muito estranha. Parecia que eu tava aqui, mas eu não tava, sabe? A minha cabeça tava longe. E não era nem longe. Tava, assim, dentro de uma nuvem, sabe? A minha cabeça. Tem o céu, tem uma nuvem, meu cérebro tá lá. Assim, ó, sem. Ai, não sei explicar, não sei explicar. Mas amortecida, sabe? Amortecida diante da minha própria vida. Era assim que eu me sentia. E um terceiro motivo do meu consumo de conteúdo, né? Do motivo que eu quis desinstalar o Instagram do meu celular, porque eu percebi que isso já estava afetando nas minhas relações. Então, assim, primeiro que quando eu estava com alguém, era 1 e 2, eu puxava o celular e dava aquela conferida, né? E eu também percebi que eu não conseguia mais concluir um assunto conversando com as pessoas. E eu atribuo isso ao consumo excessivo de vídeo curto. Eu atribuo isso. E por quê? Porque a gente tá aqui, né? Um tipo de estímulo, outro, né? Um assunto, outro assunto, outro assunto. E eu simplesmente não conseguia finalizar um assunto e eu já entrava em outro e de repente eu me pegava assim e falava, cara, eu tô perdida. Então, assim, eu percebi que começou a acontecer um processo de emburrecimento do meu cérebro com o consumo excessivo de Instagram. Isso como consumidora, né? E agora eu preciso levantar e fazer algumas coisas, porque eu vou fazer o teste de gravar esse vídeo ao longo do meu dia, pra ver se daí ele não interfere na minha rotina, porque minha rotina é um pouco puxada, eu tenho muita coisa pra fazer, principalmente agora, porque eu trabalhei no final de semana. E, enfim, tem outra parte, né, pra falar que é a minha relação tóxica com a produção de conteúdo. E eu vou contando ao longo do dia, vou fazendo minhas coisas, vou mostrando e eu vou contando ao longo do dia. Eu tô ajeitando a minha jabuticabeira, porque agora a gente vai entrar na primavera, né? Aí eu tenho que podar ela, tenho que organizar. Tem algumas partes que tem umas cochonilhazinhas. Inclusive, tô vendo um galho ali. Eu tô cuidando dela, cultivando. Nossa, acabei de ver um casulo de borboleta. Olha, ele tá ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, tomara que saia uma borboleta. Sentar nessa coberta aqui. Posso sentar nessa coberta limpa de vocês? Hein? Será que vocês me deixam sentar aqui? Que amanhã não está gravando um vídeo. Vocês vão participar também? Quem que quer participar? Sentar aqui para falar quais que foram os motivos que eu desinstalei o Instagram, levando em consideração a minha criação de conteúdo. Veja só, da mesma forma que eu estabeleci essa relação tóxica de consumir o Instagram, eu também acabei estabelecendo uma relação tóxica na criação de conteúdo. Por quê? Porque chegou um momento que eu comecei a fazer tudo muito no automático e sem estratégia. Então eu simplesmente ia fazendo, eu me sentia na obrigação de estar presente ali 24 horas por dia. E em vários momentos eu me peguei sentindo como se a minha vida não fosse minha. Eu vou ter que mostrar a Sofia.
Que linda! Vou ver. Vou ver. Pode brincar na sua caminha. Brinque, meu amor. É impressionante, porque eles estão brincando, eu começo a gravar e eles param. E eu sentia isso, né? Que a minha vida, ela não era mais minha. Que tudo o que eu estava fazendo, eu pensava em formas de documentar isso, de criar conteúdo com isso. E, e eu acredito muito que, por mais que a gente trabalhe com a criação de conteúdo, a gente precisa fazer coisas que são só nossas e que os outros não precisam ficar sabendo, né? Então, como que estava sendo a minha rotina? Eu acordava de manhã, eu já começava a gravar os cachorros na minha cama. Então, veja, por mais que existia muito o carinho das pessoas, né? Que exista muito o carinho das pessoas pelos meus cachorros, por mim, pela nossa vida, pela maneira como a gente constrói a nossa rotina. E isso é muito bom, e isso foi uma das coisas que eu senti falta desde que eu desativei o Instagram, porque a relação que eu construí, a relação que eu construí com a minha audiência, ela é muito genuína, ela é muito boa, é muito acolhedora e assim, eu não tenho seguidor sem noção, sabe, gente? E isso eu acho muito bom. Mas eu tô achando que eu não vou conseguir continuar gravando. Tentando pela terceira vez. Então, eu realmente consegui construir uma relação com as pessoas que me seguem que é uma relação muito saudável. Ela é uma relação muito boa e ela é uma relação de muito respeito. Só que a relação que eu construí com o Instagram foi muito tóxica, né? Que eu coloquei algumas regras pra mim, sabe? Como se isso fosse uma coisa que assim, ai, tem que ser. E não tem que ser, né? E obviamente que eu vou em algum momento voltar porque eu tenho contratos pra cumprir. E, como eu falei, eu sinto falta do carinho das pessoas, eu sinto falta de saber das pessoas também. Porque eu criei amizades muito bacanas. Então, assim, eu quero saber, né? Eu quero saber, por exemplo, se a Marisa tá bem. Eu quero saber se a Aline foi lá na sorveteria. E, enfim, sabe? Coisas que do nosso dia a dia, que eu sempre conversei com as pessoas, eu sinto falta disso, né? É uma relação muito bacana que a gente construiu. Então, assim, vou voltar com toda certeza, por conta desses motivos, mas eu preciso organizar uma estratégia de criação de conteúdo e eu preciso também criar uma relação mais positiva com o Instagram, sabe? Porque senão vai chegar um momento que vai acontecer isso de novo, eu vou falar, não, eu preciso sair daqui e ficar 15 dias. E assim, ó, se for ver pela minha vontade, né, que eu falei, eu sinto falta de ter a relação ali com essas pessoas e tal, só que pela minha vontade mesmo, nesse momento, eu ainda não gostaria de voltar. Só que por uma questão profissional, eu vou ter que voltar, mas vai ser diferente a pegada. E é isso, né, Ezequiel? É isso, né? Vamos continuar trabalhando no nosso dia? Uhum. Amanhã vai comprar um umidificador de ambientes pra vocês. Vocês querem? Quer, Sofia, um umidificador pra você ficar com as narinas mais úmidas? Quer? Você quer? Entendi. Ele quer. Três dos 8 cachorros lá de casa tomam ansiolítico. Então eu acabei de passar na farmácia, já peguei o ansiolítico deles e peguei também nessas lojinhas assim que vendem coisa da China, sabe? Peguei um umidificador de ambientes. Chegando em casa vou testar. Não esqueci de pegar a notinha, né? Porque caso não funcione e tal, eles vão trocar pra mim. Vou mostrar teu umidificador. Vamos mostrar. Olha que lindo. Ele fica na tomada, por isso que eu não consigo ir aí. Mas olha que lindo. Maravilhoso. Deixa eu terminar esse vídeo, porque senão eu nunca mais termino, né? Tupile. Tá, vamos tentar falar. Esqueci o microfone, tomara que o áudio fique bom. Veja, então eu desinstalei o meu Instagram na segunda-feira da semana passada. Hoje é segunda-feira, né? Era 6 da tarde, quando eu desinstalei ele do meu celular. Na terça-feira, logo depois que eu desinstalei, eu fiquei em vários momentos procurando o Instagram na minha tela. Olha que automático que tava o negócio. Eu pegava meu celular na mão e eu ficava procurando algum aplicativo pra clicar e entrar. Principalmente o Instagram.
Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a entrar em Facebook, TikTok, daí o que eu fiz? Eu desinstalei o Facebook, desinstalei o TikTok e tirei também o YouTube Studio. Porque senão cada pouco eu ficava indo lá clicar. Então foi assim zero acesso mesmo, sabe? Tipo uma pessoa viciada. Então na terça-feira eu percebi que eu fiquei assim. Na quarta-feira de manhã eu também percebi que de vez em quando eu pegava o celular e tal. Na quarta-feira, meio-dia, eu tive uma crise de ansiedade. Eu almocei em casa, geralmente eu almoço com os meus pais no nosso trabalho. Mas na quarta-feira eu almocei em casa. Que eu faço as minhas marmitas e tal, né, pra me alimentar mais saudável, enfim. Então eu almocei em casa e logo depois que eu almocei me deu uma crise de ansiedade. E eu atribuí essa crise de ansiedade à falta do Instagram na minha vida. Porque, veja, era um momento que, quando eu almoçava em casa, sempre depois do almoço eu ficava um tempinho ali no Instagram. E eu tive essa crise de ansiedade. A quarta-feira à tarde pra mim foi um pouco estranha, assim, justamente por conta da crise de ansiedade que eu tive. Só que na quinta-feira, eu simplesmente acordei sentindo uma paz inexplicável. Inexplicável. E essa paz, ela continua até hoje. Então foi quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. E por isso que eu falei antes, lá de manhã, que se fosse pela minha vontade, assim, do meu coração, eu não tenho vontade, né, de voltar pro Instagram. Porque a paz que eu tô sentindo realmente, ela é inexplicável. Mas como eu comentei antes, eu tenho contratos para cumprir. Enfim, que o resumo de tudo isso que eu tô, né, que tô desde manhã aí falando, é justamente que eu, sim, desinstalei o Instagram do meu celular. Já estou há uma semana sem produzir conteúdo. É um Instagram de quase 26 mil seguidores. É um Instagram onde eu uso para trabalho, eu ganho dinheiro com ele. Só que agora que eu fiquei sem ele, né, no início eu senti muito. Agora eu tô sentindo uma paz absurda de estar sem ele. Só que eu sou obrigada a voltar pra ele, porque ele é meu meio de trabalho. Mas eu pretendo me organizar, me planejar pra fazer esse retorno de uma maneira saudável pra mim. Se for o caso, nem que eu produza o conteúdo, poste e apague de novo no Instagram. Tô pensando em talvez fazer isso. Muito provavelmente esse é mais um vídeo que ninguém vai assistir. Não que eu me importe muito. Claro que sempre quando a gente cria conteúdo, a gente quer que os outros vejam, né? Mas nesse canal especificamente aqui do YouTube, eu não estou fazendo pra isso. Tanto que eu falei que eu tirei o YouTube Studio do meu celular. E faz uma semana que eu estou postando com uma certa frequência. E eu não tô analisando métrica. Justamente porque ninguém vê, né? É isso, gente. Gente ou ninguém. É isso. Ninguém. A minha mãe vai ver e meu namorado também vai ver, tenho certeza. Só que eles não deveriam estar vendo. Porque, segundo os experts do YouTube, isso prejudica a entrega do meu vídeo para as pessoas certas. Mas quem será que são as pessoas certas que poderiam me assistir? Nem eu sei. E também nem tenho que saber.